Olá, seja bem-vindo a mais um podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu sou Mariana Braga. E eu sou Frederico Inunca. Hoje nós vamos falar sobre Alexandre de Moraes ser novamente citado nos Estados Unidos em processo da Trump Media e Rumble contra a censura. A matéria na Gazeta do Povo é de John Lucas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi novamente citado pelo Tribunal do Distrito Médio da Flórida, nos Estados Unidos, para responder a um processo movido pelas empresas Trump Media e também da plataforma Rumble, que pertencem a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Nesta ação, em curso desde fevereiro, as companhias acusam o magistrado brasileiro de impor censura a conteúdos e perfis de influenciadores e jornalistas conservadores nas redes sociais, inclusive com efeitos fora do Brasil. Nós conversamos com o advogado de Donald Trump, Martin De Luca, e ele nos explicou o que tem de novo aí em mais um processo. Vamos ouvir. Sim, a nova ação não é uma nova ação, na verdade, é uma emenda, uma nova denúncia sobre a mesma denúncia inicial que foi apresentada em fevereiro, e ainda não teve resposta, ninguém apareceu lá para defender o ministro, e expande o que originalmente foi denunciado lá em fevereiro, para incorporar exemplos de diversos casos de cidadãos americanos, residentes dos Estados Unidos, dissidentes políticos do Brasil, fisicamente em território americano, postando nas redes sociais, né, críticas, etc., o qual levou a ordens de censura sobre o que esses usuários estão postando em território americano. E com a determinação do Departamento de Justiça que não tem como isso enquadrar dentro do marco da lei, dentro do marco dos tratados bilaterais Brasil e Estados Unidos, o que a gente acaba fazendo nessa ação é expandir ela, alegando que as ações são ultravires. Ultravires que significa, que significa ações, né, que estão fora do marco da lei, ou do que são as ações oficiais de um funcionário público. Quando ações são ultravires, um funcionário público pode ser responsabilizado como pessoa física pelo acontecido, né? Então, é muito assim, interessante porque se as ações e os mandados, nós chamamos as ordens de mordaça que foram encaminhadas para os Estados Unidos, para empresas sem vínculo nenhum com o Brasil, para exercer censura sobre território americano, para a monetização de contas, tirar das plataformas usuários que incomodam, a opinião deles incomoda ao ministro Alexandre de Moraes. Se isso não está dentro do quadro da lei, não está dentro do permitido pelo tratado bilateral, pela Convenção da Haia, pelo nenhum mecanismo jurídico, então poderiam ser considerados atos fora das funções oficiais que te dão imunidade como funcionário público. Porém, você pode ser responsabilizado como pessoa física por danos, prejuízos, etc. Ótimo. Frederico, estamos mais próximos aí de ver sanções sendo aplicadas a Alexandre de Moraes, então? Com certeza, Mari. E esse processo, né, ele foi movido pelo Rumble e pelo Truth Social, que é a rede social que pertence ao presidente Donald Trump, em fevereiro, lá no distrito da Flórida, e que busca responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes por ordens de censura que ele emitiu contra essas redes sociais, especialmente contra o Rumble, em fevereiro desse ano, obrigando que o Rumble censurasse o perfil do Alan dos Santos, que inclusive hoje se encontra, né, tem um exilado politicamente lá nos Estados Unidos, e que o Rumble teria que censurar, mas o Rumble não tem operações e escritório no Brasil. E basicamente o que o Rumble alega? Alega que o ministro Alexandre de Moraes, ao intimar o Rumble acerca dessa decisão de censura, por meio de um e-mail, ele está violando o direito internacional, porque há no direito internacional 3 formas principais em que você faz com que uma decisão judicial de um país venha a surtir efeitos em outro país. E são, no caso do Brasil e Estados Unidos, há um tratado celebrado entre os 2 países em 2001, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua. Há também
a questão da Convenção de Haia, que é uma convenção internacional que também rege a forma como os países buscam dar cumprimento e efetividade às suas decisões em outras jurisdições, e também um procedimento diplomático chamado de cartas rogatórias. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes não observou nenhum desses 3 procedimentos previstos aí na legislação internacional e tentou intimar o Rumble via e-mail, né, comunicando, mandando um e-mail direto para o diretor jurídico do Rumble no escritório da Flórida. E o que eles alegam, basicamente, é que o ministro viola o direito internacional, mas também, como ele objetiva que a sua ordem de censura não seja aplicada apenas em território brasileiro, mas tenha um alcance global, também estaria violando o direito à liberdade de expressão dessas pessoas, no caso do Alan dos Santos, no território americano, direito à liberdade de expressão que está assegurado pela primeira emenda dos Estados Unidos, assim como também pela seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações, que é muito similar ao nosso artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dispõe que as redes sociais não podem ser responsabilizadas pelo conteúdo produzido por terceiros. Então, eles buscam nessa ação não só o reconhecimento de que essa decisão, por meio de uma tutela declaratória, que a juíza reconheça que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes não são executáveis nos Estados Unidos, mas também agora essa petição, esse processo, ele teve um aditamento da petição inicial no começo deste mês, em que ele busca também a responsabilização do ministro Alexandre de Moraes por danos que a sua decisão gera contra a empresa, pois o Rumble, além de mídia social, de rede social, ele também é um serviço de armazenamento de dados de nuvem, e ele presta esse serviço para a Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. A partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes bloqueia os serviços do Rumble no Brasil, ele atinge esse armazenamento em nuvem dos dados do Rumble e atinge indiretamente o Truth Social, o que prejudica o serviço do Truth Social também no Brasil, mas também em outros países do mundo. Então, essa ação objetiva é responsabilizar também o ministro Alexandre de Moraes a pagar uma indenização pelos danos causados, também à própria reputação da empresa, pois como o Rumble, quando ele surge, lá em 2013, ele surge como uma alternativa ao YouTube, principalmente, pois eles alegavam que o YouTube vinha censurando uma série de seus usuários. Então o Rumble surge, olha, nós vamos preservar mais a liberdade de expressão dos nossos usuários, ele surge como um concorrente e uma alternativa aos usuários do YouTube e diz, olha, a partir do momento que nós somos submetidos a uma ordem ilegal de censura e temos que, eventualmente, retirar a rede social de um dos nossos usuários, isso, obviamente, também causa um dano à nossa reputação. E uma indenização dessas nos Estados Unidos pode chegar à casa das dezenas de milhões de dólares e agora a juíza, no dia de ontem à noite, ela expediu a ordem de citação do ministro Alexandre de Moraes, que então vai ser intimado desse processo para que ele possa se defender aí perante o Poder Judiciário americano lá no Distrito da Flórida. Ótimo, Frederico. Já vou tirar mais algumas dúvidas contigo. Agora a gente vai ouvir novamente o advogado Martin De Luca, ele que é advogado do Trump, e ele explica como funciona a justiça americana, que é diferente da justiça brasileira. Vamos ouvir. Sim, o júri nos Estados Unidos é aplicado civilmente, então qualquer ação civil complexa pode demandar que seja julgada por um júri, que está acontecendo aqui. Isso assim como os filmes que vocês assistem, dos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil não utiliza júri para tudo, lá utiliza sim, e também pode utilizar para ação civil. Então, como calcular os danos realmente são calculados dependendo do que sofreu cada parte que tem que ser indenizada. Então, quais foram os danos sofridos pela Rumble por ter sido, por exemplo, multada, por ter sido obrigada a se defender, por ter sido banida do Brasil. Se eventualmente se determina que as ações foram ilegais, então pode manifestar, ok, esses foram meus danos, aí essa pergunta é apresentada ao júri, e o júri vai determinar se está certo ou não o valor. Então, Frederico, essa questão do júri é um grande diferencial em relação à justiça brasileira, né? Pois é, Mari, aqui no Brasil, o júri ele funciona nos casos de crimes dolosos contra a vida, é o caso dos crimes de homicídio, né? A gente sabe que tem os jurados vão julgar ali se a pessoa cometeu ou não o crime de homicídio. Nos Estados Unidos, não apenas nos casos criminais, mas também nos casos cíveis, esses casos são julgados por um tribunal do júri,
E o que o advogado do Trump pede ali é a designação de um júri para que então esses jurados, que são pessoas comuns do povo ali, que são escolhidas na forma de sorteio, são sorteadas entre as pessoas ali da população desse distrito de Tampa, na Flórida, onde esse caso está sendo apreciado pelo Poder Judiciário Federal americano, vão ser escolhidas ali pessoas comuns do povo para então, né, diante ali de todas as provas produzidas ao longo desse processo, vão considerar se o ministro violou ou não, nesse caso, o direito internacional, se violou a questão da Constituição americana, que prevê na sua primeira emenda a proteção à liberdade de expressão, a lei de decência nas comunicações, como disse o artigo 230 dessa lei, que é muito similar ao nosso artigo 19 do Marco Civil da Internet, dentre uma série de outras leis ali que eles apontam, em que eles, inclusive, apontam um ilícito civil praticado pelo ministro Alexandre de Moraes ao interferir indevidamente numa relação contratual entre a plataforma Rumble e o Truth Social, né, que o Rumble é um prestador de serviços do Truth Social no serviço de armazenamento de nuvem, e na questão da relação do Rumble com seus usuários, e a partir do momento em que eles têm que bloquear a conta dessas pessoas, o ministro Alexandre de Moraes estaria interferindo nessa relação contratual, fora os danos reputacionais. Então, eles vão chegar ali por meio das provas e o júri apreciar se houve essa violação e, na existência dessa violação, se cabe um pagamento de uma indenização pelos danos sofridos pelas duas empresas, e aí vai se arbitrar um valor a que o ministro Alexandre de Moraes seja condenado. Há uma questão, a principal defesa do ministro Alexandre de Moraes nesse ponto é de que ele, por ser uma autoridade estrangeira, ele estaria protegido pela imunidade, né, diplomática, por ser um agente de um Estado estrangeiro. Ocorre que a argumentação ali do advogado, do Martin DeLuca, é de que ele praticou o que a gente chama de um ato ultra vires, que é um ato que extrapola a sua competência constitucional, no caso aqui do Brasil. A partir do momento em que o ministro instaurou um inquérito ilegal no dia 14 de março de 2019, lá no inquérito das fake news, e veio a praticar uma série de atos de censura dentro desse inquérito, violando inclusive o nosso Marco Civil da Internet, a própria Constituição brasileira, que no artigo 5º e no artigo 220 proíbem a censura, o ministro estaria extrapolando as suas atribuições. Ele inclusive cita na sua petição, o advogado Martin DeLuca, que esse inquérito do Supremo Tribunal Federal foi instaurado com base no artigo 43 do Regimento Interno do STF, que o Regimento Interno ele prevê ali a resolução de questões administrativas, e os ministros, extrapolando a interpretação desse artigo, instauraram esse inquérito criminal, e ele vai demonstrando ali ao longo de toda a petição vários dos casos de censuras praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, mais de 150 ordens de censura de cidadãos brasileiros e que foram direcionadas às empresas americanas de rede social, e ele vai citando, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, o caso do Paulo Figueiredo, o caso da juíza Ludmila Lins Grillo, que também se encontra hoje nos Estados Unidos, e um caso que chama muita atenção da Flávia Guimarães, que é brasileira, mas também americana, é casada com um americano e tem uma filha americana de 18 anos de idade, que ela também é residente nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela sofreu uma ordem de censura pelo ministro Alexandre de Moraes, ela desconhecia, ela inclusive veio para o Brasil viajar e descobriu que o seu passaporte brasileiro havia sido cancelado. E ela teve que entrar no Brasil, então, com o seu passaporte americano. E o que eles buscam por meio desse processo é proteger justamente a liberdade de expressão dos cidadãos americanos em território americano e de residentes estrangeiros em território americano, e no sentido de que essa ordem do ministro Alexandre de Moraes está violando a soberania americana. E ele faz um paralelo interessante também nessa ação, comparando com o caso do procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, que também expediu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e que também estaria objetivando alcançar outros cidadãos americanos por supostos crimes de guerra. Então ele traça um paralelo comparando que o ministro Alexandre de Moraes visa, por meio da sua jurisdição, alcançar cidadãos americanos, e da forma como o governo Trump sancionou o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional em fevereiro, eles traçam esse paralelo mostrando que também é o caso de uma autoridade estrangeira que busca exercer sua jurisdição sobre pessoas que, na verdade, estão sob o alcance da soberania americana e não poderiam, desse modo, sofrer qualquer tipo de sanção ou ser objeto de uma ordem de uma outra jurisdição, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, Mari. Ótimo, Frederico. A gente tem pouquíssimos segundos ali, mas acho que é importante a gente ressaltar que esse tema é tão importante nos Estados Unidos por conta da primeira emenda que protege a liberdade de expressão, né?
Pois é, Mari, tanto eles costumam brincar, justamente ele vem na primeira emenda, dada a importância desse direito constitucional sobre todos os demais direitos, que é aquela garantia fundamental no regime democrático de que o cidadão possa vocalizar suas críticas contra as autoridades públicas, especialmente contra pessoas que exercem o cargo público. Ele reforça isso na petição, que essas pessoas que estão sendo perseguidas estavam vocalizando críticas contra o ministro Alexandre de Moraes no exercício ali da sua jurisdição, né, enquanto membro do Supremo Tribunal Federal. E daí a importância de o Poder Judiciário americano também reconhecer essa violação à liberdade de expressão. Ótimo, Frederico, muito obrigada pelas análises. A gente agradece a audiência de vocês e volta na segunda-feira com mais 15 minutos na Gazeta do Povo. Até lá!